Bom dia! Mais uma vez juntos e hoje com alegria eu vou falar na visão de Bert Hellinger, nas constelações familiares, sobre o mundo dos mortos, o reino dos mortos, os nossos antepassados. Qual é a influência dele em relação à partida deles e aquilo que ficou mal resolvido neles e que passa para nós e que a gente carrega dentro da nossa alma desde o momento que a gente é gerado. Então vamos lá. Muitas vezes a gente tem uma tristeza, um pesar que não faz sentido na nossa vida. Muitas vezes a gente está bem, a gente está trabalhando, a gente está produzindo, a gente relativamente está com uma vida boa. Porque a gente tem uma vida boa, que a gente se queixa muito também, né? A gente tem uma vida boa, mas por conta das dores emocionais, a gente não consegue valorizar a beleza da força da vida, do presente da vida, da gente estar aqui existindo nessa dimensão. Então, quando algo falta em nós, quando existe um pesar, uma tristeza que está sempre permeando a vida da gente, e a gente sente que a gente quer ir para frente, mas tem algo que faz com que a gente sempre esteja olhando para trás, algo nos puxa para trás, uma força invisível, uma dor invisível, um peso invisível, que muitas vezes nós carregamos e nós não nos damos conta que, na verdade, esse peso e essa dor é porque a gente está representando aqueles que partiram, que a gente não se despediu, aqueles que partiram e que tiveram dentro da história da nossa família mortes violentas, aqueles que partiram, que foram assassinatos com suicídio, abortos provocados. Muitas vezes não está nessa geração presente, não está nessa família, mas está na história do contexto dos nossos antepassados, ou por parte de pai, ou por parte de mãe. Eu recebi uma cliente em que a mãe dela tirou a vida há 20 anos. E ela fazia de tudo para ser feliz. E ela tinha sempre uma tristeza dentro da alma dela. Ok, é muito dolorido uma perda dessa. É muito dolorido mesmo. Mas já haviam se passado 20 anos. E na verdade, ela estava carregando a dor de estar presa lá com a mãe no mundo dos mortos. A dor de não se permitir vir para a vida, viver a vida, usufruir a vida. Porque emocionalmente e numa lealdade invisível ela estava honrando a partida da mãe. E quando a gente abriu a constelação, a gente viu que no sistema familiar dela tinham mais mortos, com mortes muito tristes, mortes de abandono, mortes de suicídio, mortes de pessoas que ficaram internadas, que morreram em situação de total abandono, pessoas que tiraram a vida. Então muitas vezes a gente tem dores, a gente tem pesar, a gente tem angústias inexplicáveis. E é essa conexão que a gente traz no coração de ficar, olhando para o mundo dos mortos. O nosso coração não consegue ir para frente, por mais que a gente encontre a beleza da vida, a força da vida, algo dentro de nós falta. E esse pedaço é o pedaço que a gente está honrando, que a gente está lá com eles, com essa dor, com essa ferida que existe na família. Então, quando a gente faz a constelação, é a coisa mais linda, porque na constelação a gente tem a oportunidade
de ver tudo isso, de olhar para tudo isso, com pessoas ou com bonecos. E ali a gente se emociona muito e a gente vai poder se despedir, como essa cliente. Ela teve a oportunidade de se despedir da sua mãe, ela não tinha conseguido se despedir. Como a mãe tirou a vida, ela trouxe aquele vazio de nunca ter dado adeus para a mãe, de nunca ter dito para a mãe o quanto a mãe fez falta, né? E ela chorou muito. E ela entendeu que ela estava presa na morte, na dor da ancestralidade da mãe dela. E claro, na mãe dela também. E a força dela vir para a vida, que a gente tem esse processo dentro da constelação, dela se despedir, dela poder falar tudo aquilo que ela não conseguiu falar e de ela entregar a mãe e todos os antepassados que repetiram essa dor, esses traumas, essas mortes violentas, de entregar, de honrar, de olhar para todos eles. Porque quando nós temos mortes muito violentas dentro da família, e toda a família tem, viu, gente? Não se iludam que lá atrás, nossos avós, nossos bisavós, nossos tetravós têm morte violenta na família. A gente vem caminhando no mundo da evolução com muita dor. E lá atrás a vida era muito difícil, tá? E para uma pessoa tirar a vida do outro, não precisava de muito, tá? É que a gente está num processo de evolução. A cada geração, a gente vai procurando melhorar. Mas essas mortes violentas, elas necessitam serem olhadas. Eu mesmo passei por isso dentro do meu sistema com meu pai. E foi tão libertador eu poder me despedir do meu pai. Eu poder honrar, eu poder chorar na constelação. Eu poder ter dito para ele também. Estou dando exemplo dela e o meu agora para vocês. Né? O quanto eu também estava ligada no mundo dos mortos, na dor deles. E existia sempre um processo dentro de mim e dessa cliente, de todas as pessoas que passam por esses traumas familiares, uma vontade de não estar aqui, uma força de não ir para frente, de estar sempre questionando, será que vale a pena viver? Qual é o sentido da vida? Eu não tenho vontade de fazer nada, muitas vezes depressão, melancolia, tristezas profundas, que às vezes não tem uma causa em algo que tenha realmente acontecido. É lealdade invisível para todas essas pessoas que já se foram, que não foram olhadas. Porque quando existia esse tipo de morte antigamente, essas pessoas não eram vistas, não se falava, essas pessoas eram excluídas, as famílias tinham vergonha, as famílias tinham muito pesar. E muitas vezes de uma geração para outra, como não se falava nada, muitas famílias não sabem que tiveram assassinato, não sabem que tiveram suicídio, não sabem que tiveram abortos provocados. São 3 situações, ou pessoas, a quarta, que foram internadas em manicômios, porque antigamente as pessoas que tinham problema psíquico, mental, psicológico, a família tinha vergonha, a família tratava que nem bicho. Então era muita ignorância e aqui não cabe julgamento, tá, gente? Não cabe julgamento. Sabe, cada um deu e fez aquilo que sabia, aquilo que podia. E se muitas vezes a gente olha para grandes atrocidades dentro da família, lembre-se que todo aquele agressor, todo aquele opressor, um dia ele foi uma criança e ele recebeu também da ancestralidade dele toda aquela dor. Então tudo que não é olhado se repete. Então eu tinha essa tristeza, eu quando fui jovem eu tive depressão, essa minha cliente também tinha muita depressão, tá? E foi a coisa mais linda, foi uma constelação que eu me emocionei muito, porque eu vi que ali ela pôde estar com os mortos de verdade, olhar para eles, entender a história dela, se despedir da mãe dela como eu me despedi do meu pai, porque meu pai foi embora também numa situação muito dolorosa desse mundo. E foi libertador. E eu tive força agora para estar inteira na vida, porque na constelação a gente faz o processo de ressignificar essa dor. E hoje eu vou com tudo para a vida. Eu trago meu pai dentro de mim e vou viver e vou honrá-lo. E todos aqueles que foram embora com tanta dor,
com tanto sofrimento e abandonados, e eu disse para todos eles: vocês todos estão comigo e vão para a vida, agora vocês pertencem, agora vocês fazem parte, e eu vou viver para honrá-los, para honrar a vida. Isso é tão libertador. É só passando por essa experiência para você ter a dimensão de como é curativo o processo da constelação. Claro, né? Eu sou suspeita, né? Mas é a suspeita mais honesta que está falando aqui com vocês, porque eu passei e passo por esses processos, né? Quando alguma coisa eu percebo que realmente não vai de jeito nenhum, eu tenho humildade, eu vou constelar com meus professores, né? Ou quando alguma coisa acontece comigo e eu não tô bem, eu ligo, né? Pro meu terapeuta e eu vou lá fazer uma sessão para pôr a casa em ordem, porque nós somos seres humanos, né? Ninguém é perfeito, nós estamos aqui nesse processo de crescimento, nesse processo de transformação, e enquanto a gente não olhar para o mundo dos mortos, enquanto a gente não olhar para os nossos antepassados e entender, sabe, que a gente traz eles na alma, a história deles está dentro de nós, não tem como negar. Existe a ciência epigenética que comprova que tudo que acontece de eventos traumáticos em gerações passadas, a gente repete numa geração seguinte. Então, nós temos muitas ferramentas hoje que comprova, sabe, que a constelação, ela é uma técnica terapêutica, uma filosofia de vida, que ela veio para ficar, porque ela cura, porque ela une, porque ela traz amor, ela nos liberta, ela traz consciência, ela traz paz. E a gente olha para todo esse passado. E não é fácil, tá? Não pensa vocês que é uma varinha de condão, não é fácil. Tá? Às vezes o mesmo tema a gente precisa constelar, às vezes 2, 3 vezes. Eu constelei meu pai já 3 vezes. E essa última vez eu sinto que em definitivo foi libertador. Porque eu tive coragem de olhar para o mundo dos mortos, aonde ele estava. Eu fui lá, eu entendi que eu estava com ele, que eu ainda não tinha estado inteira aqui na vida com a força da minha mãe seguindo em frente. E hoje ele está aqui. Porque na minha despedida eu disse para ele: eu vou para a vida e vou honrar você e todos que sofreram, vivendo a vida, fazendo diferente, construindo um caminho melhor para mim e para os meus descendentes. Então, se você traz essa tristeza, essa melancolia, esse vazio, essa depressão, essa síndrome de pânico, essa ansiedade, esse vazio, vá constelar. Venha bater um papo comigo, faça uma entrevista gratuita. Se você não gostar, não tem problema nenhum. De alguma maneira eu posso ter contribuído para você. Então um beijo, um bom dia para vocês e que Deus abençoe sempre a nossa caminhada. E juntos a gente pode sim reflorestar um mundo de amor. Só para complementar, quando eu disse para vocês que eu estive com o meu pai, que eu consegui me conectar com ele, me despedir dele, falar tudo o que eu sentia, e a minha cliente com a mãe dela, por favor, não foi o espírito do meu pai que baixou na constelação, tá? Alguém estava representando o meu pai dentro da constelação, tá? E eu tive a oportunidade, através daquele psicodrama, através da representação da história da minha família, da minha vida e minha cliente da vida dela, naquele momento entrar dentro da constelação e poder fazer essa conexão que eu negava, que eu não olhava, que minha cliente também negava, que ela também não olhava. E tudo que a gente nega, tudo que a gente não vê, a gente vai arrastando, a gente vai trazendo para a vida indefinitivamente. Então ali eu tive a oportunidade, através da representação das pessoas que participaram da minha constelação, minha cliente, da dela, da gente poder falar, da gente poder fazer as frases curativas, da gente poder se despedir, da gente poder compreender por que a gente sentia tanta angústia, tanto vazio, tanta tristeza e depressão. A depressão está muito ligada com a conexão, sabe, daqueles que partiram, que não foram vistos, e eles estão dentro de nós. Então, por favor, meu pai não baixou ali como espírito, tá?
Foi a história dele, foi a essência dele, tá? Que está dentro de mim e que os representantes representaram ali na constelação, ou com bonecos ou com pessoas. Junte-se ao nosso canal, inscreva-se. Eu, Maria Tereza Araújo, estou te aguardando para que possamos juntos contribuir para um mundo mais fraterno e mais cheio de amor.